Opa! Olha aí! Iniciando a nossa aula para a segunda série tarde. Cadê? Olha só quem que tá online com a gente. Pajeú, Pimenteiras, Ribeiro Galiota, Uruçuí, Zilma. Boa tarde, Zilma. Tudo bem? A Zilma tá bem aqui na outra sala aqui. E aí, jovens? Cadê vocês? Ó, Ana Cristina, né? Cícero Ramon, lá pelo chat do YouTube, né? E sejam todos muito bem-vindos, tá? Galerinha, não tivemos aula na nossa última quarta-feira, né? Foi feriado, correto? 7 de setembro. Beleza, a gente tem 2 aulas na semana, 2 aulas na quarta-feira. Né? Mas a gente vai correr atrás aí, né, para não deixar esse conteúdo atrasar para vocês. Tá certo? Quero a atenção de vocês. Seno e cosseno de um arco trigonométrico. 14/9. Cadê? 14/9 de 2022. Beleza? 14/9 de 2022, jovens. Olha aí. Objeto de conhecimento, né? Seno e cosseno de um arco trigonométrico, variação de sinal, né? Nós temos a nossa relação fundamental da trigonometria. Vamos falar dela já já. Boa tarde, Ana Cristina. Cadê meus polos? Cadê São Francisco do Piauí? Nosso objetivo: utilizar a congruência e simetria de arcos na resolução de problemas algébricos e geométricos que usem as ferramentas trigonométricas em sua conjectura. Da teoria prática, resolução de questões durante a aula, né? Resolução de questões durante a aula. Eu quero bastante a atenção de vocês. Relação fundamental da trigonometria. Vocês já ouviram falar desta relação? É para ser o equivalente, né, da fórmula de Bhaskara. Como assim um equivalente, professor? É igual a fórmula de Bhaskara? Não, né? Mas é uma fórmulazinha que não é para você esquecer nunca mais. Nunca mais. Tá certo? Ei, presta atenção. Olha aí, olha. Seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1, né? Tá? Cuidado, tá, gente? É o mesmo ângulo, tá? Seno e cosseno, ó, o ângulo é o mesmo, o ângulo é x, tá? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ok, tranquilo, de boa. Olha só. Além disso, a gente tem relações inversas. Relações inversas, sim, jovens, ó. Secante, o que é secante, né? Secante, jovens, que está escrito aqui no cantinho, né? Resumidamente assim, ó. É 1 sobre o cosseno. É o inverso do cosseno, né? É o inverso do cosseno. Além disso, temos a cossecante, que é o inverso do seno. São as relações inversas. E a gente tem o inverso da tangente. O inverso da tangente é a cotangente. Cotangente, que é igual a 1 sobre a tangente. A gente não tem seno, cosseno e tangente? Pois tem o inverso dessas relações. Tá? Inverso do seno, cossecante. Inverso do cosseno, secante. Inverso da tangente, cotangente. Ok.
Tudo bem até aí? Não podemos esquecer da variação de sinal. Não podemos? Não podemos. Não podemos, jovens. Seno. Onde é que o seno é positivo e onde é que ele é negativo? O seno, gente, ele é positivo no primeiro e no segundo quadrante e negativo, né, no terceiro e no quarto quadrante. Já o cosseno, olha aí, ó, onde é que o cosseno é positivo? No primeiro e no quarto quadrante. E negativo no terceiro e no segundo quadrante, né? Segundo e terceiro quadrante, olha aí, ó. Tá? Lembra que tangente é seno sobre cosseno. Então, a tangente ela é positiva nos quadrantes ímpares, 1 e 3, e negativa nos quadrantes pares. Aí, ó. A divisão do seno pelo cosseno me gera a tangente. E isso me gera a tangente. E a tangente ela é positiva nos quadrantes ímpares e negativa nos quadrantes pares, né? Olha aí. Um resumão aí da variação do sinal do seno, cosseno e tangente. Meu povo que está acompanhando nossa aula, nossos polos, nossos grandes alunos, vocês entenderam o meu raciocínio? Vamos lá, participa comigo, diz aí para mim. E aí, jovens, que a gente vai começar já a falar na relação fundamental. E a gente precisa ter um bom domínio sobre essa ideia de sinais. Tá certo? Ei, olha aí, ó. Conhecidos os valores do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60. Podemos encontrar diversos outros valores das razões trigonométricas ao realizar operações de adição e subtração, né, com tais ângulos. Como assim, professor? As da adição de ângulos permitem calcular, por exemplo, o seno de 75, o cosseno de 105, a tangente de 15, sem recorrer a tabelas trigonométricas. Pois é. Agora eu preciso ter conhecimento destas fórmulas. Preciso. Como é que é o cosseno da soma? Como é que é o seno da diferença? Como é que é a tangente da soma? Olha aí, ó. Se eu quisesse, por exemplo, o ângulo de 75, nada mais seria do que 30 mais 45. O de 105, 45 mais 60. O de 15, o ângulo de 15 graus seria 45 menos 30. Esses são os nossos ângulos aí que a gente pode calcular, né? Seno, cosseno, tangente. Beleza. Seno da soma. Né? O seno de x mais y. Ângulo x e ângulo y. Como é que é desenvolvido o seno da soma? Olha aí, acompanha comigo. Nada mais é do que o seno de x vezes o cosseno de y
mais o seno de y vezes o cosseno de x. Esse é quem é o seno da soma. Olha aí. E o seno da diferença? Né? O seno de um ângulo menos outro ângulo. É o seno de um vezes o cosseno do outro, menos o seno do outro vezes o cosseno de um. Seno da soma, seno da diferença. Galerinha, antes da gente começar a fazer um exemplo, eu queria que vocês anotassem isso aí, isso é importante. Tá? Façam um print, ou então simplesmente anotem. Tá certo que vocês vão precisar disso, tá? Pra gente fazer um bom desenvolvimento aqui. E produção, deixa 3 minutinhos aí pra galera copiar aí.
Olha aí, jovens. Voltamos, né? Ana Cristina, cadê meus polos? Pajeú, Ribeiro Galiota, Uruçuí. Vamos lá, galerinha. Deixei o time aí para você analisar o seno da soma e o seno da diferença. Como é que é a aplicação disso? Seno da soma, aquele exemplo que a gente tinha pedido. Seno de 75 graus, né? O seno de 75. Nada mais é do que 30 mais 45, né? Então, eu vou aplicar no seno de 30 mais 45. Agora, atenção para cá, ó. Você tem que ficar atento aqui. Quem é que faz o papel do X? 30. Quem é que faz o papel do Y? 45. Aplicando, então, vai ficar seno de 30 vezes o cosseno de 45, mais seno de 45 vezes o cosseno de 30. Quanto é o seno de 30? Nossa tabelinha, hein? 1 sobre 2. Quanto é o cosseno de 45? Nossa tabelinha, hein? Raiz de 2 sobre 2. Olha aí, jovens. Vocês entenderam o raciocínio? Seno de 30. 1 sobre 2. Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Mais, né? Seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Vezes o cosseno de 30. Raiz de 3 sobre 2. Olha aí, ó. Aí iremos multiplicar, né? Correto? Os denominadores aí, né? Isso 2 vezes 2. Né? Olha só a nossa resposta. Dá 4. Né? Isso. 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3. Raiz de 6. Né? O seu denominador mesmo. O denominador, no caso aí, é 4. O Adriel Ribeiro. Tudo bom, Adriel? Olha aí o Adriel chegando agora para a nossa aula. Substituindo, né, jovens? Melhor dizendo, eu repito o meu denominador, né? Que é 4. Então, seno de 75 é raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4. Olha aí. Beleza? Vamos testar outro aqui, por exemplo. Detalhe, o seno de 75, né? 75 está onde? No primeiro quadrante, né? Ó, bem pertinho do 90. Olha aí. Cosseno da soma. Cosseno da soma, jovens. Cosseno da soma. Cosseno do primeiro ângulo, que é x, vezes o cosseno do segundo ângulo, que é y, menos o seno do primeiro, vezes o seno do segundo. Olha aí. Cosseno de x vezes o cosseno de y, menos o seno de x vezes o seno de y. Isso é o cosseno da soma. Cosseno da diferença. Cosseno de x menos y. Atenção. Nada mais é do que o cosseno de x vezes o cosseno de y, mais seno de x vezes o seno de y. Certinho. De boa na lagoa. Então, no nosso exemplo, como é que fica? Olha aí, o cosseno de 75.
né? O cosseno de 75. 75 nada mais é do que 30 mais 45. Não é? 30 mais 45. Aplica, ó, cosseno de 30 mais 45. Ó, destaque aqui, jovens, ó. Lá em cima, cosseno da soma. O x vai fazer o papel de quem? Do 30. E o y vai fazer o papel de quem? Do 45. Olha aí, ó. Aí o que vai acontecer? Eu vou só substituir. Olha aí. Beleza, Adriel? Cosseno de x vezes o cosseno de y menos seno de x vezes o seno de y. Olha aí, jovens, ó. Cosseno de 30 vezes o cosseno de 45 menos seno de 30 vezes o seno de 45. Né? Isso é igual a quanto, meu povo? Cosseno de 30 vezes o cosseno de 45, né? O cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Estão lembrados da nossa tabela. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, né? Seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Olha, ó. Vamos sublinhar aqui. Cosseno de 30, aqui, ó. Cosseno de 45, aqui, ó. Menos seno de 30 vezes seno de 45. Só seguir as cores. Né? Aí vamos multiplicar para depois realizar a subtração, né? Fica raiz de 3 vezes raiz de 2. Olha aí. Raiz de 6, né? Eu multipliquei aqui, ó. Menos 1 vezes raiz de 2. Raiz de 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Boto tudo usando um denominador só, né? O denominador é o mesmo. 4 e 4. Só repito. Fica raiz de 6 menos raiz de 2. E aí? Esse é o cosseno de 75. Vocês entenderam o nosso raciocínio? Diz para mim. E aí, jovens? Nossos grandes alunos da segunda série tarde. Adriel Ribeiro. Ana Cristina. Tangente da soma. Temos mais esta fórmula, né? Tangente da soma e tangente da diferença, né? A tangente da soma de dois ângulos é a soma do primeiro com o segundo. Tudo isso dividido por 1 menos a tangente do primeiro vezes a tangente do segundo. Ó, esse é a tangente da soma. Tangente da diferença. Olha só, tangente de x menos y. Tangente de x menos tangente de y. Tudo isso dividido por 1 mais tangente de x vezes a tangente de y. Olha aí, ó.
Determine o valor de seno de 15, cosseno de 15, tangente de 105. E aí, galerinha? Seno de 15, cosseno de 15, tangente de 105. Pra gente treinar um pouquinho aqui, né? Ó, seno de 15. O que é o seno de 15? Eu tenho que encontrar uma maneira de identificar o 15 usando os ângulos que eu já conheço. Quais são os ângulos que eu já conheço? 30, 45 e 60. 15, galerinha, se eu parar para pensar um pouquinho, 15 nada mais é do que 45 menos 30, não é não? Não é 15? Ah, pai. Então, vou aplicar, ó, o seno de 45 menos 30. Olha aí, ó. Seno de 45 menos 30. Quanto é 45 menos 30? 15. Aplicando na fórmula, fica seno de 45 vezes... Vamos botar um pouquinho mais para cá, porque... Né, vamos botar aqui, ó. Seno de 45 menos 30. Fica igual seno de 45 vezes o cosseno de 30 menos seno de 30 vezes o cosseno de 45. Olha aí, né? Aí o seno de 45, cosseno de 30, seno de 30 e cosseno de 45 a gente sabe, não sabe? Opa. Aqui ficou o quê? O seno de 15 igual. Quanto é o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Vezes. Quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Menos. Seno de 30. 1 sobre 2. Vezes. Cosseno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Então, seno de 15 é igual a quanto? Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6. Sobre 4. Menos 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Sobre 4. Olha aí, já. Sobre 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Coloco tudo sobre o mesmo denominador. Raiz de 6 menos raiz de 2. Só faço repetir. Aí está o nosso seno de 15. Tá? Aí está o nosso seno de 15. Quero ver vocês tentarem com o cosseno de 15. Bora fazer, bora tentar fazer. Né? Acaba ficando o cosseno de 45 menos 30. Beleza? E produção, deixa aí 3 minutinhos pra galera tentar fazer o cosseno de 15.
E aí, jovens? Adriel Ribeiro. Ana Cristina. Meus alunos lá de Ribeiro Galiota. Uruçuí. Pajeú. Cadê vocês, jovem? Ninguém me disse nada, rapaz. Essa aula tá tão assim. Não, começou, o Gabriel André começou as aulas. Começou as aulas na universidade, tava ministrando aula agora há pouco na terceira série. Aí ele apareceu no início, né? 13h10 ali, 13h15 ele apareceu, mas ele disse, professor, só vou ficar até 13h50, porque eu já tô na universidade esperando minha aula começar. Ô ladrão, meu amigo. Acaba tá na universidade esperando a aula começar e acompanhando as aulas do canal. Chama. Chama. Meu amigo, aí gostei. Dedicação mesmo. 100%. Muito bem. Enquanto isso, a gente aqui, eu, você, todos nós, vamos nos dedicar a calcular o cosseno de 15. A Yara sabe. Vocês sabem? A Yara sabe. A Yara disse que até mandou a resposta aqui. Professor, o cosseno de 15 é tanto. Foi a Yara que disse. Olha aí, ó. Cosseno de 15 é a mesma coisa, né? Para me identificar o 15, o mesmo procedimento do anterior. 45 menos 30. Vou só aplicar. O X faz o papel do 45. O 30 faz o papel do Y. Então fica cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 30 vezes o seno de 45, jovens. Olha aí, ó. Né? Vezes o seno de 45. Tá? Acompanha aqui comigo, galerinha. Jovens, grandes alunos do canal Educação. Ei! Cosseno de 45 menos 30 é igual ao cosseno de 15, né? Que é igual, né? Cosseno de 45. Cosseno de 45, você já está atualizado com a gente. Raiz de 2 sobre 2 vezes cosseno de 30. Cosseno de 30, gente, raiz de 3 sobre 2, né? Mais seno de 30. Seno de 30 é 1 sobre 2, né? Isso, 1 sobre 2. Vezes seno de 45. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. A Yara já fez o sinal ali, ó. Professor, tá certo até aí, viu? Foi a Yara que disse, ó. Tá certo até aí, viu? A Yara manja dos Paranauê, dessas contas aí. Quem é a Yara, professor? Produção, rapaz. Ah, é, minha produção está diferente. Hoje não é meu hater favorito. É a Yara San. Vamos aqui comigo, olha. Presta atenção. Cosseno de 15. Vai ficar o quê? Vou ter que multiplicar aqui, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 3 dá raiz de 6 sobre 2 vezes 2, 4, mais 1 vezes raiz de 2 sobre 2 vezes 2, 4. Então, isso é igual a quanto? Raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Fala, Adriel. Adriel mandou só o rostinho ali. Entendeu nosso raciocínio? Adriel Ribeiro.
E aí? Diz pra mim. Cadê vocês? Tranquilo, tranquilo. Mais ou menos, pois vamos lá, Adriel. O Adriel disse mais ou menos. Pois, Adriel, o que foi que você não entendeu? Diz pra mim. Só muda o sinal. Só muda o sinal. Como assim só muda o sinal? Paulo André. O Paulo André também com a gente, né? Lá de Rio Grande do Sul, Paulo André. Né? Lá de Canoas. 10 quilômetros de Porto Alegre. Não é isso? Show de bola. Paulo André, me tira uma dúvida. Gramado. É quantos quilômetros da capital? Chama no Fuxico, o sonho de conhecer Gramado. Gramado é quantos quilômetros, no caso da capital, Porto Alegre, né? Ah, outra conta foi igual, né? Ah, entendi. Você comentando o detalhe do sinal, né? É porque quando eu falo. Ah, entendi, né? Seno de x menos y, né? O que mudou, o que você está destacando é só o sinal aqui, né, Paulo André? Olha, só o detalhe do sinal aqui, né? Né? Comparado com a resposta, um ficou com mais e o outro ficou com menos, né? Ó. Entendi, Paulo André. 200 quilômetros, 200 quilômetros de Gramado para Porto Alegre. Questão de 1h30, né, de carro, né? 1h30 de carro, né? Rapaz, eu vou dar um jeito de realizar esse sonho. Pai. E minha vontade de ir é na época do Natal Luz, né? Que é o... Na época do Natal mesmo, que é a alta temporada. Aquele período ali de 24 de janeiro, 25... Ou 25 de dezembro, né? 24, 25 de dezembro. Vai dar certo, né? Vai dar tudo certo. E agora esse? E aí? E agora esse? Tangente de 105. Prefiro praia. Paulo André. Eu também prefiro praia. Mas veja bem. Você reside em Canoas, 10 quilômetros de Porto Alegre. Me diz uma coisa. Se você pegar o ano inteiro, o que mais acontece? O que mais faz aí? É sol ou é chuva? Chuva, né, pai? Adivinha o que mais faz em Teresina? Melhor dizendo, no Piauí? Sol, meu amigo. É sol a balde. Tanto é que, pra mim, as estações do ano do Piauí são duas. É o verão com chuva e o verão sem chuva. Exatamente. E aqui,
mais se sobressai, né? Que a gente tem em grande quantidade é o verão sem chuva. Viu? Porque, rapaz, mestre, calor aqui é grande. Pois então, por que tu acha que eu quero ir pra Gramado, pai? Chama no free, hein? Rapaz, não vou mentir que eu gosto, não vou mentir que eu gosto de praia. Também dou valor à praia, dou. Chama na curiosidade, teve uma vez que eu fui pra São Paulo. Tava fazendo, gente, acho que 20 graus. Meu amigo, eu andei na rua, né? Tava hospedado, não me lembro o hotel agora. Eu saí na rua, o frio, né? A galera de casaco e tal. Rapaz, eu saí quase com roupa de dormir. Eu tô falando sério. 20 graus, saí quase com roupa de dormir. Né? Aí o povo, meu Deus, tu não tá com frio não, cara. Esse cara tô amando isso aqui, velho. Tô em temperatura ambiente, 20 graus. Onde é que eu encontro 20 graus em Teresina, no Piauí? Né? Onde é que eu encontro 20 graus no Piauí, meu? Temperatura ambiente. Olha aí, o Adriel Ribeiro. Adriel, se possível, tá? Procure visitar o litoral piauiense, né? Luiz Correia. Cara, as praias são bonitas. Sim, volta. Como foi que a gente saiu da tangente de 105 pra praia e ao mesmo tempo pra Gramado? Me explica. Volta aqui, embora. Volta aqui, anda. Volta aqui comigo, vem. Tangente de 105, jovem. Professor, foi pela tangente que a conversa mudou. Foi pela tangente. Ah, não tem, né? Não tinha esse comentário antigamente. Não, pela tangente. Sai pela tangente. Veja, tangente da soma. Como é que eu vou identificar o 105, né? Através daqueles arcos 30, 45 e 60. Basta somar 45 mais 60, né? 45 mais 60 não é 105? Olha aí, ó. Então vou precisar da tangente de 45 e da tangente de quem? De 60. Aí eu vou substituir aqui, né, pai? Ó. Tangente de quê? 45 mais 60. É igual a quanto? Tangente de 45 mais a tangente de 60. Olha aí, ó. Né? 45 mais 60, não é isso, Paulo André? Então aqui vai ficar 1 menos tangente de 45 vezes a tangente de 60, né? Assim a fórmula, apliquei nessa fórmula aqui, ó, lá no cantinho, ó, contornada de azul. O x é 45 e o y é 60, só isso. Só apliquei, tá? Então, quanto é 45 mais 60? 105, olha aí, ó. 105. Tá? Tangente de 45, 1. Né? Lembram disso, né? Tangente de 45 é 1. Tangente de 60, raiz de 3. Sobre 1 menos tangente de 45, 1 vezes tangente de 60, raiz de 3. Né? Então, a gente tem o seguinte. Temos que a tangente de 105, tá? É igual a 1 mais raiz de 3 sobre 1 menos raiz de 3. Não podemos deixar assim. Não podemos deixar dessa maneira. Não podemos. Tá? Não podemos. Jovens, a gente vai multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado, né, ó? Pelo conjugado do denominador. Como assim? Olha para o denominador. 1 menos raiz de 3, tá? Eu vou multiplicar por 1 mais raiz de 3. Isso aqui é o conjugado do denominador. Que é para fazer o denominador ficar um número inteiro.
que é para fazer o denominador ficar um número inteiro. O jeito daquele é um número irracional, né? 1 mais raiz de 3. E por coincidência, é o mesmo valor do numerador, né? É o mesmo valor do numerador. Olha só. 1 mais raiz de 3, olha pro numerador, tá? Olha pro numerador. 1 mais raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 3. Dá 1 mais raiz de 3 ao quadrado. Não é? E embaixo, ó, produto notável. Produto notável embaixo, no numerador, no denominador. No denominador, jovens. 1 menos raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 3. Né? É o produto da diferença pela soma. Como é que é isso, o produto da diferença pela soma? Primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, aí, ó. Vai ficar um número inteiro isso daí, né? Eu vou desenvolver o de cima, né, ó. Vamos colocar pra cá. 1 mais raiz de 3 ao quadrado. É o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Tudo isso dividido por 1 ao quadrado. 1 menos raiz de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 9, porque 3 ao quadrado é 9, né? Aí aqui, continuando, né, ó, ficou 1 mais... Esse mais não ficou legal, né? Duas vezes 1, 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3, mais raiz quadrada de 3, né? Desculpa, raiz quadrada de 3 ao quadrado, raiz quadrada de 9. E aqui embaixo ficou 1 menos raiz quadrada de 9, 3. Olha aí, jovens, nossa resposta. Raiz quadrada de 9 é quanto, hein? Raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, não é isso? Então, vou logo botar a resposta aqui, ó. 1 mais 3 dá 4, mais 2 raiz de 3. Tudo isso dividido por menos 2. Olha aí, tudo isso dividido por menos 2. Será que a gente tem um espaçozinho? Rapidão aqui, ó. Só para a gente simplificar. Olha só. 4 mais raiz de 4 mais 2 vezes raiz de 3 dividido por menos 2, né? O que que acontece? Eu vou simplificar, dá para simplificar tudo por 2 aí, jovens. 4 dividido por 2 é 2 e 2 dividido por 2 é 1. Fica assim, ó. Como tem um menos, né? Muda o sinal de todo mundo. Vou trazer para cá. A volta foi longa, hein? Vai ficar 2 menos 2 menos raiz de 3. Essa aqui é a minha resposta, circulada de vermelho. Menos 2 menos raiz de 3, porque vai mudar o sinal, né? E eu vou dividir. 4 por 2 é 2. 2 dividido por 2 é 1. Então fica só raiz de 3. Muda o sinal. Menos 2 menos raiz de 3. Fala, Adriel! E aí, jovens? Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Participem comigo. E aí, galerinha? Cadê vocês?
Tem alguém aí? Por que dá menos 2 é menos raiz de 3? Beleza. Ariel, desculpa, Adriel, você entendeu até aqui onde eu tô apontando a setinha vermelha? Lá no cantinho, você entendeu? Lá na parte laranja. Até ali, você entendeu? Diz aí pra mim, eu preciso saber se você entendeu até aí. Vamos fazer bem aqui no canto essa conta. Eu tenho isso aqui, né? Ó, tenho 4 mais 2 raiz de 3. Tudo isso dividido por menos 2. Né? Eu tenho isso daí. Não é isso? O que eu vou fazer, Adriel? Adriel, eu posso botar o 2 em evidência aqui, ó. Tem um 4 e tem um 2 aqui, né, ó. Eu posso botar o 2 em evidência, que aí vai ficar assim, ó. 2, que vai multiplicar 2 mais raiz de 3. Tudo isso dividido por menos 2. O que foi que eu fiz? Eu botei 2 em evidência. Eu botei 2 em evidência. Olha aí, ó. Se eu multiplicar de volta, eu volto para a situação anterior. 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Ó, eu volto para a situação anterior. Eu botei o 2 em evidência. Simplifica, simplifica. Quanto é esse 2 dividido por esse? 2 dividido por 2 dá 1, né? Só que cuidado, o de baixo é negativo. O de baixo é negativo. Então fica assim, ó. Fica 2 mais raiz de 3 sobre menos 1. Dividir por menos 1 muda o sinal de todo mundo. Muda o sinal de todo mundo. Fica menos 2 menos raiz de 3. Olha aí, ó. Menos 2 menos raiz de 3. E aí? E agora, Adriel? Certinho, beleza. Pois é o seguinte. Assuntozinho extenso, né? É a fórmula, vamos já falar das razões trigonométricas para ângulos duplos, né? Seno do ângulo duplo, cosseno do ângulo duplo, tangente do ângulo duplo. Mas a gente só vai falar isso depois do intervalo. Por quê? Porque temos um intervalo já, né? Para dar uma respirada, para você assimilar o que foi desenvolvido até agora, tá? E, galerinha, são 2 aulas, tá bom? É uma das 15 às 16 e a outra das 16h20 às 17h20, tá certo? Conto com a presença de todos vocês. Não fujam, jovens. Tá certo? A gente só tem 2 aulas na quarta-feira, tá? A gente já teve um feriado semana passada, tá certo? Ok? Para não ficar faltando conteúdos por causa do feriado, vamos agilizar aqui os nossos conteúdos, tá bom? Não faltem, eu volto já para nossa segunda aula. Atenção, chama a galera, compartilha o link aí, beleza? A galera que tá de bobeira para vir participar da nossa aula. Ei, volto já. Valeu.